Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estiverem assistindo a essa entrevista com o nosso amigo, colega José Crisóstomo de Souza, que trabalhou na Federal da Bahia, né? E é doutor em filosofia política pela Unicamp, doutorado em filosofia contemporânea em universidades norte-americanas, na Alemanha. Tem publicações críticas no Brasil e no exterior sobre hegelianismo, Marx, pragmatismo, filosofia brasileira e, por fim, sobre o seu próprio ponto de vista filosófico, prático, poético e democrático popular, desenvolvido em associação com um círculo conhecido como poética pragmática. É autor, entre outros, do livro O Avesso de Marx, Conversas Filosóficas para uma Filosofia com o Futuro. E, dada a afinidade do trabalho do professor Crisóstomo com o nosso instituto, então nós convidamos ele para fazer a primeira entrevista de uma série de entrevistas que faremos com filósofos brasileiros para o nosso instituto. Esse instituto, ele se situa na área de filosofia e é um dos 3 institutos nacionais de ciência e tecnologia da área de filosofia, que vai funcionar por 5 anos, né, dentro de uma proposta de uma filosofia voltada para a comunidade, né, que não exclui também que a gente possa discutir questões teóricas, mas o nosso foco é muito semelhante ao que o professor Crisóstomo propõe nas suas publicações e intervenções, né, em redes sociais, bastante ativo nas redes sociais. Então, para orientar a nossa discussão, que é uma discussão assim, muito interessante, eu acredito, nós elaboramos algumas perguntas que eu vou fazendo, né, e o professor vai respondendo, seguindo esse roteiro já estabelecido, né, para a gente ter uma objetividade aqui na nossa conversa. A primeira pergunta: qual seria o caminho para a filosofia brasileira participar de processos de transformação socioeconômica? Seria por uma via partidária? Seria pela extensão universitária, como é o caso do nosso instituto, que se coloca fortemente na área de extensão universitária? Seria por meio de organizações não governamentais? Seria por meio, talvez, das redes sociais, que é o que está galvanizando, né, as mentes nesse momento? Como é que você veria essa inserção da filosofia na comunidade? Então, saudações aí, Alfredo, um prazer estar aqui falando com você, que institucionalmente me interpela desde de um campo onde a economia, a ciência e a tecnologia estão imbricadas. E nada melhor do que a filosofia procurar essa coabitação, que tem precedentes louváveis de filosofia conectada à economia, à ciência e tecnologia. Bom, eu acho que a primeira coisa que nós temos que ter, eu podia dizer, vamos perguntar, mas que filosofia é essa filosofia brasileira mesmo, que deve se vincular a transformações socioeconômicas, participar disso, porque às vezes ela parece até estar de costas, se não contra o que é economia, o que é tecnologia, o que é ciência, porque ela parece que quer pairar, num ponto de vista exterior, ao contato e ao envolvimento direto com o mundo material, inclusive, né, do ponto de vista de sua transformação. Eu acho que é a universidade inteira que deve estar voltada para o desenvolvimento do país, porque é o destino comum que nós temos e onde nós vemos o país padecer de um conjunto de necessidades e a sua população, quase que sua maioria, mais ainda, né? Então, a universidade inteira deve ter como função servir ao desenvolvimento nacional bem entendido, inclusivo, né, isso, soberano, harmonioso, se possível, alternativo, qualitativo, etc, etc. Mas é isso que a gente quer. Então, eu acho que a universidade brasileira precisa se converter ao seu país e à necessidade desse país. Ela não existir para si, nem para segmentos, mas para a nação, porque a nação precisa incorporar, precisa integrar, precisa contemplar
os interesses mais gerais da população e as condições de vida mais gerais da população. Então, a filosofia brasileira, você me atalha aí quando eu estiver me estendendo demais numa pergunta só, não quero fazer isso. A filosofia brasileira tem muita tradição de fazer história da filosofia, a filosofia clássica, achando que por si isso tem uma cultura, isso ilumina o mundo, não tem nada disso. A história da filosofia por si não vai fazer nada para a gente. Isso é coisa meio museológica, uma coisa meio erudita, mas o país espera muito mais do que a filosofia. E a tradição da filosofia é se envolver com o mundo, embora a gente pense que seja se envolver com autores e com suas obras. Então, a história da filosofia só não vai nos tirar da vida, do beco subdesenvolvido que nós estamos. Segundo, o ativismo crítico identitário, as causas, porque não tem o conhecimento não é neutro, temos que tomar partido pelo oprimido, por isso e por aquilo. Sem dúvida nenhuma, mas você vai servir à sociedade no seu envolvimento com o mundo. As pessoas têm necessidades materiais, o desenvolvimento institucional, artístico, cultural, todo ele tem uma dimensão também material, as artes, as técnicas, e a dimensão criativa. Então, não podemos reduzir a universidade e a filosofia a um assistencialismo de compensatório distributivista, que, aliás, não funciona. Não vai tirar esse pessoal daí por caridade estatal, mesmo que emergências possam obrigar a gente a manter um foco naqueles mais carentes. E aí vem outra coisa, o marxismo, né? Então, eu falei aqui da história, depois tem o marxismo, essa posição anticapitalista, crítica que a gente tem. Ora, a primeira coisa que... O Marx é uma boa inspiração, mas a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o Marx é um pensador materialista prático, ligado aos meios, aos meios materiais, às circunstâncias materiais, focado na mudança disso. A mudança é de conjunto, mas ela não se separa da mudança das relações materiais, do acesso a meios materiais, eu chamo acesso a meios e competências. Então, dito isso, nós vamos dizer assim, cadê? O que eu sugiro é que nós nos conectemos com os antecedentes nacionais de uma universidade mais nacionalmente engajada, como, por exemplo, a Universidade de Brasília, que foi criada e fechada pelo regime militar, quer dizer, foi criada pelo povo brasileiro, por seus professores, por seus intelectuais mais envolvidos com os destinos do país e que, entretanto, foi fechado. Outro antecedente, que não é para repetir, porque não estamos mais no ano 60, o ISEB, que envolvia filosofia, teoria social, uma espécie de escola de Frankfurt nacional e muito melhor do que a escola de Frankfurt. Pegou a categoria de alienação e entendeu o desenvolvimento como uma espécie de desalienação geral, que justamente desalienação porque, de novo, envolve o que é meramente intelectual com o meio e o mundo material sensível. Então, eu acho que o modernismo é uma inspiração também para a ideia de reconhecer em que país estamos, né, para que possamos, então, fazer isso que você põe na pergunta, transformação socioeconômica. Feito isso, nós já estamos integrados aí como devemos. A filosofia já está envolvida com o país, com o mundo, e prestando contas à sociedade pelos meios gerais aí, de poder estar à altura. A imprensa procura a universidade. A universidade é que você tem o que dizer e ter o seu melhor para dizer e dizer à própria imprensa, a universidade precisa dizer à imprensa, olha, me pergunte sobre isso, acho que temos que falar disso, cadê o país? Estamos num mundo muito maluco, que todos os países têm razão de se sentir ameaçados no mundo atual. Todo mundo sabe a que eu estou me referindo. Então, a universidade tem que responder a isso. Há anos atrás, poucos anos atrás, tinha uma Covid. A Covid também mostrou como nós precisamos de ciência, técnica, meios materiais, e a solidariedade real é em cima dessas coisas. E não do negacionismo, que às vezes tem um negacionismo dito progressista também, que escolhemos com a ciência, escolhemos com a técnica, e na hora do vamos ver, e escolhemos às vezes até com o nacional, a ideia de um destino comum.
o destino comum ficou bem visto quando na pandemia a gente precisou. Agora, é o destino comum que deve contemplar a inclusão social, isso sim. E, eventualmente, a exclusão dos que não quiserem participar de um destino comum. Mas todos, em princípio, podem participar de um destino comum. Depois nós tivemos uma experiência ruim também, aí, pelo menos do meu ponto de vista, que é a ameaça à democracia brasileira. Aí também todos nós lembramos, a democracia é uma coisa importante, porque às vezes a filosofia esnoba a democracia, esnoba a ciência. Eu falo as humanidades, né? A universidade pelo lado das humanidades. Então, isso tudo sacudiu, eu espero que tenha dado uma sacudida na universidade, a sacudida da nossa intelectualidade para pensar a ideia de um destino comum nacional e a ideia de um desenvolvimento material, sim, material, integrado. O movimento material pode ser excludente, pode ser includente, pode ser agressivo à natureza, pode ser desumanizante, pode ser o que for, mas nós não queremos esse, queremos um que seja includente. Mas nem por isso ele deixa de ser necessariamente um desenvolvimento material, técnico, científico, artístico, criador, nacional, tudo isso que queremos. Nesse sentido, né, você trata em um de seus últimos livros da teoria crítica, né, com vários autores que se sucedem no tempo. Será que esses autores, ou os seus seguidores, né, porque nós temos também os seguidores, eles perderam essa dimensão da transformação social? Porque Habermas, por exemplo, que tem um trabalho muito interessante da esfera pública, da comunicação, né? Será que é um imperativo assim, puramente ético, ou também essa dimensão material, como é que ela seria abordada pela teoria crítica? Entendo muito bem o que você está perguntando, mas eu diria a você que a teoria crítica não perdeu uma dimensão mais materialista, envolvida com o mundo, com as classes trabalhadoras e com as condições materiais de existência, etc. Ela não perdeu, ela nunca teve. A teoria crítica é um mau projeto, é um projeto ruim. Apontou para o marxismo o caminho de uma crítica cultural, intelectualista, pessimista, negativa, dogmática. Eu escrevo sobre essas coisas todas. Quem quiser pega o livrinho lá e vai ler. Dito assim, diz assim, mas que desaforo é esse, Crisóstomo? É provocação mesmo, é provocação explícita. Não, eu sou brasileiro, eu sou um filósofo no Brasil, tive o privilégio aí, quer estudar na Alemanha, quer estudar nos Estados Unidos, quer pesquisar, quer estudar aqui, quer conhecer a história, quer escrever, quer publicar. Isso tudo o Estado brasileiro, a nação brasileira, o povo brasileiro me deu. Então, por que a esse pessoal que eu presto conta? Eu me interesso muito pelo que vem de fora, debato com quem vem de fora, publico lá fora, critico o que vem de fora, aproveito o que vem de fora, mas não passivamente. Então, o que eu falo da teoria crítica, e agora tem uma teoria mais desconstrucionista, não acho que possam servir a nenhuma ideia efetiva de emancipação para esse povo e para esse país, a não ser criticamente assimilada, apropriada de forma viva e criativa, junto com as intuições nacionais que o pensamento brasileiro, há décadas, as pessoas se orgulham de ignorar o que é pensamento brasileiro, mas há pensamento brasileiro, há inclusive pensamento filosófico brasileiro, e a gente precisa trazer contato e falar deles, não provincianamente, mas disputando o que é a ideia de conhecimento, o que são os valores, que normatividade pode nos inspirar, batendo com a tradição, com o que é europeu, com o que é norte-americano e com o que não mais seja. Então é isso. Agora, uma pequena provocação minha. Se a filosofia materialista, prático-poética, ela se baseia em Marx, mas ao se efetivar, ela não vai também superar o Marx? Então, primeira coisa, eu quero dizer assim, eu sempre falo assim, um ponto de vista prático-material. Aí eu digo, sim, materialismo, mas as pessoas assim, materialismo é o quê? É ateísmo, tem Deus, não tem Deus, não sei o que, é cientificismo. Não.
Prático material é saber que o homem está a braços com o mundo, se veio a ser com o homem e construiu uma história a partir de seu envolvimento com o mundo material e um com os outros, envolvimento sensível, prático. Então, quando eu falo materialismo, tem a ver com Marx, mas não com a ideia assim de que o mundo é só matéria. Isso é metafísica, cada um escolhe aí, eu tenho também posições a respeito disso. Mas então é uma ideia mais ligada ao mundo sensível, ao mundo corpóreo, que lembra que a gente tem corpo, tem necessidades materiais, tem envolvimento material com o mundo. Então, eu acho... E como é que fica isso? Isso é Marx ou não é Marx? Olha, nós não precisamos... Quando eu falei de teoria crítica, é porque fica parecendo que o ideal é ser teórico e o ideal é ser crítico. Olha, a teoria tem que estar envolvida com o mundo. Ela tem uma certa dimensão ad hoc, mesmo na tradição marxista. Os marxistas que transformaram o mundo recriaram o marxismo, recriaram politicamente o marxismo. Então, a teoria é uma coisa a ser sempre encarnada, tem uma dimensão contingente. O Brasil, eu até chamo a ideia de Brasilnomia, para lembrar que há uma competência que nós damos, que é a de conhecer esse país. O que vier de fora pode ajudar, mas você precisa conhecer esse país. E a ideia de crítica é uma ideia de denunciar o que está errado, também não basta. Não se tira o país, cada um se fazendo elegantemente crítico e crítico do que desvela, mostra para os ignorantes aquela verdade que ninguém vê. É muito bom para a gente se sentir Platão, tirando todo mundo da caverna, e se as pessoas não nos compreendem, a culpa é delas, e se o que nós temos para propor não é aceito, a culpa é delas. Aí vem a ideia da servidão voluntária. Tem negócio de servidão voluntária, coisa nenhuma. A população brasileira tem aspirações progressistas e nós é que devemos descobri-las e ir de encontro a elas. Eu tenho um pouco essa... Me permita fazer um pouco de... de botar coisa no termo pessoal. Mas eu vim desse pessoal aí, minha obrigação é com esse pessoal aí, e a população brasileira sabe muito bem de que precisa. Entendeu? Quando ela estiver dando as costas para a gente, vamos ver onde é que estamos errados. Nós. Bom, mas então, só para lhe dizer, eu acho que Marx tem dois lados. Um é o seu materialismo prático, ele mesmo usa essa expressão, materialismo prático. Outra é uma coisa mais especulativa, mobilizadora, que é a ideia de que a sociedade tem um telos, tem um fim, esse fim graças a Deus, redentor, é comunitário, é harmonioso, isso mobiliza a gente, mas mangas arregaçadas e mão nas coisas são uma parte também do recado de Marx e são a sua parte mais importante. A normatividade de Marx é bela, mas às vezes atrapalha. Eu digo assim, até quem fez a revolução e tomou o poder descobre que o buraco é mais embaixo, né? Os chineses que todo mundo admira e que nós não estamos aqui para copiar, nem para nos filiar, mas eles dizem, olha, vamos ver, não interessa a cor do gato, interessa que casse o rato. Eu acho que interessa a cor do gato, mas vamos escolher uma cor nacional de um gato que casse o rato nacional também. Então, é isso que eu acho, que, de fato, se for para ficar repetindo Marx doutrinariamente, é melhor dar as costas e dizer assim, como é, o que está aqui, o que o mundo... Quais são as possibilidades aqui desse estado atual passar para um estado melhor, através de que passos, o que pode vir na frente, o que pode vir depois, o que aglutina politicamente, uma etapa, noutra... O Marx diz que depois também, não vou nem dizer o nome das suas filiações, mas tem essa ideia de que o marxismo é análise concreta de uma situação concreta. Então, meu filho, bota um pouquinho a repetição doutrinária e vai fazer uma análise concreta de uma situação concreta. A outra coisa que se diz, e gente que fez revolução, então, dizer que o marxismo é um guia para ação. É um guia para ação. Então, meu filho, é uma orientação, da mão para a boca. Orientação, vamos lá. Então, quem conseguiu, eu ia começando a dizer isso, quem fez revolução mesmo, chegou lá e
primeiro que já fez revolução porque teve uma recriação do seu contexto, qual é a via que está aqui, que pode rolar aqui. E depois, no poder, mais ainda, teve que dizer por onde eu começo, o que eu concedo, o que eu recrio, o que eu faço, o que eu incorporo, com o que eu concilio, porque o importante é as nossas aspirações intelectuais, morais, não são o termo de referência. O termo de referência são as aspirações populares que são suficientemente belas e ideais e, portanto, não vamos ficar querendo que o povo defenda o nosso ideal e que o nosso ideal seja a orientação da realização política. Você sabe que eu falo um pouco demais de Marx, mas o Marx diz lá, você vai me perguntar outras coisas, aí ainda tem outra. Passa aí para outras coisas, aí eu entro com vamos agora, então, falar um pouco sobre o povo brasileiro, né? O título de um belo livro do Darcy Ribeiro. Dentro daquela visão até meio caricatural de dois Brasis, né? A gente poderia dizer que a Bahia é um Brasil e São Paulo é outro Brasil, né? E a Bahia, ela tem características, assim, de uma democracia das ruas, né? Você vai no Carnaval, eu fui aí do 2 de fevereiro, você vê, né, todas as classes sociais ali, numa situação de igualdade na rua, e você vê, assim, um sincretismo religioso também, né, em que as diferentes religiões se interpenetram e né, você tem mistura de santo de uma com santo da outra, e etc. Então dá a impressão para a gente de que você tem uma cultura comunitária. Mas, por outro lado, né, se você for estudar a economia, né, por exemplo, a partir dos livros de Jorge Amado, né, você vê ali aquela oligarquia, né, que coronelismo, né, você tem a propriedade, o poder na mão de poucos, né? É verdade. Como é que a gente pode entender isso? Porque é paradoxal, não é? Eu acho que você até está insinuando também aí discretamente que depois de tantos anos de governos associados com uma ideia de mudança, de uma mudança includente, nós temos um pouco para apresentar no campo da educação, mas também no campo da economia, no campo do desenvolvimento material, no campo da cultura. Nós temos pouco no campo do emprego e da renda, vamos falar logo francamente, muito pouco. No campo da educação, estados brasileiros menos alinhados a esse projeto conseguiram resultados francamente melhores. Isso é uma coisa. Então, você vê que o negócio do gato interessa é que caça o rato. O negócio de ficar com a ideologia, às vezes a cor é uma, mas você não está caçando o rato que o gato promete. E o que nós que somos homens práticos e estamos achando que até a ideia de transformação social está associada muito a um pensador prático materialista, nós devemos perguntar por resultados, nós devemos avaliar as coisas pelos desenvolvimentos materiais, sociais, culturais que você vê na prática, e não por quem se ornamenta, né, de um linguajar ou de um tom ideológico que diz, aí sim, está defendendo Cuba, ou está defendendo não sei o quê, então é maravilha. Quer dizer, eu também nem sei, tive em Cuba em 2013, fiz até umas coisas lá simbolicamente interessantes, mas a gente precisa... A gente conhece mesmo esse país, vamos nos conciliar, vamos nos acertar para mudar esse aqui, porque outros você até nem sabe, não está no seu controle, né? Aí que você mete mão, e segundo, você fica adivinhando o que é que está, e de repente está mais para um lado do que está. Eu, por exemplo, gostaria de ter ido à China, me interessa estudar a China, mas não conheço quase nada da China, espero que estejam se resolvendo lá bem para eles e a turma deles. Então, eu acho que
a gente quer saber de resultados práticos, não é isso mesmo? E resultados práticos materiais. Então, a Bahia tem essa promessa de democracia até social, né? até racial que se queira. As pessoas ficam, às vezes, fula da vida quando se fala em democracia racial, democracia social. É uma promessa, é uma possibilidade, é uma virtualidade de um país escravista, recém-escravista, extremamente desigual, mas um tanto miscigenado, que preservou aqui tradições, que não preservou na mama África. Então, isso aqui tem um negócio, no mínimo, não é os Estados Unidos, nem a África do Sul, é uma outra coisa. Então, a gente tem que ver algumas coisas como promessas, né? A democracia social, que não é a mesma coisa que social-democracia, é um sonho. A ideia de uma democracia racial também é um bom sonho. Agora, não vamos dizer que é isso que está aí, que é, né? As virtualidades são aquelas coisas em que você enxerga algum recurso para você avançar. Porque os avanços sociais são de massa, não são de cabecinha teórica. Você aprende um jargão estruturalista, aí você fica falando porque os corpos, porque a biopolítica, porque não sei o quê. Na verdade, meu nego, se você entendeu mesmo essas coisas, se elas servem para alguma coisa, você pode usar sem nem precisar usar o jargão. Vai ali ver como é a coisa na favela, vai ver, eles falam em comunidade, eles têm suas aspirações, eles têm sua ideia de progresso. Concorra, favoreça, entre em sintonia com essas potencialidades. Então, a Bahia você falou que é a Bahia, mas é o Brasil todo que é mais ou menos isso, né? O Brasil é uma espécie, a Bahia é uma espécie de Brasil ao quadrado, né? Até na forma do mapa lembra um pouco, e tem as qualidades de Brasil tanto exageradas ali, seja de atraso, de promessa, de miscigenação, de multirracialidade, de multiculturalidade, do que se quer. Então, a Bahia tem essa promessa toda. Agora, o Brasil é suficientemente unido e é suficientemente heterogêneo, não é isso mesmo? Você vê, a gente fala da China, tem vários povos lá dentro, várias línguas, eles estão tentando lidar com isso. Você vai ver na Rússia a mesma coisa, você vai ver em vários lugares a mesma coisa. O Brasil é essa coisa meio grande que Portugal deixou para a gente. Se você acha que isso não é nada, mas já deixou. Você já pensou se o Brasil der certo no BRICS, o que ele podia ser? Se ele fosse um pouquinho, se ele fosse o Brasil deveria ser, pelo tamanho do território e da população, ele devia ser 2 Méxicos e meio em termos de desenvolvimento material. Tinha que ser 2 Méxicos pela população e pela área. Já pensou se o Brasil fosse 2 Méxicos e meio, ele mudava a ordem do mundo agora. Aí, se você é a favor de multilateralismo e contra imperialismo, fique sabendo que se o Brasil tivesse um pouquinho mais de peso econômico, científico, tecnológico, quer dizer, é o 10º PIB, tá? Não interessa, é porque é enorme, é meio América Latina, são 230 milhões de habitantes, então a renda per capita muito fraca, a industrialização em colapso, uma ciência que não promete muito no mundo, vários países passam a pena. Não é negócio de não ter prêmio Nobel, porque isso não interessa, negócio de prêmio Nobel. Não tem realizações, entendeu? Não tem mais engenharias, criatividade material, contribuições científicas. Contribuições científicas são coisas assim, que tem a ver com morada, nutrição, saúde. Não pense que quando a gente fala em contribuições científicas é só alguma coisa alienada da ideia de inclusão social. É a única coisa que pode levar à inclusão social real, que leva também a ideia de soberania. Sem soberania nacional, não tem inclusão social, não tem democracia. Ainda mais agora. Tem guerra híbrida, escolar, depõe gente, tira gente, se quiser ainda vem sequestrar presidente, etc. Então, um país sério, o Brasil pesaria muito progressistamente para realizar a ideia de
mundo multilateral se ele fosse um pouquinho mais desenvolvido materialmente. Não pode estar lá no BRICS só com uma África do Sul um pouco mais gorda. E, né, tem que ser um país mais industrializado, um país mais desenvolvido, de nova industrialização. Bom, e aí? Dentre os vários desafios aí, um que a gente já vê nos livros do Jorge Amado, que eu estava citando, né, que quando lá a pessoa resolve desafiar o coronel manda o capataz, né? E agora estamos com uma perspectiva aí dos BRICS, mas ao mesmo tempo, né, o capataz aí né, o Trump, a nova direita internacional. E você uma vez usou uma expressão que eu registrei aqui, que você falou que essa extrema-direita nos coloca numa ameaça existencial. Como é que óbvio, seria isso? É óbvio, quer dizer, todos os países, vários os países, você está vendo aqui o que a potência maior do mundo propõe para a América Latina, né? Uma espécie de doutrina Monroe reinventada para transformar tudo aqui. Quintal já era um nome, mas o quintal, que em inglês é backyard. Os americanos cuidam bem de sua backyard. Aqui é pior do que... Eles têm intenções de pior do que quintal para a gente, né? Então, há um certo clima no mundo de desrespeito total à soberania de quem quer que seja, de sujeição total do acesso aos recursos de um país, as escolhas dos seus dirigentes, etc. Então, há um imperialismo que algumas pessoas falam de antes da Primeira Guerra Mundial, de antes da Segunda Guerra Mundial, né? Uns mandões assim, o resto é área de influência. Então, há uma ameaça existencial a um país como o Brasil, sim, pelo peso que ele pode ter como um país soberano. Não é à toa, ninguém nunca quis que o Brasil fosse um país soberano e materialmente desenvolvido, porque já entrava aí desconcertando o equilíbrio do mundo. Então, há sim uma ameaça existencial. Eu espero que a Universidade Brasileira pare para pensar nisso, ela que fica se ocupando de certas filigranas, que ela diz, olha, cara, de repente não vai ter nem universidade, não vai ter nem liberdade intelectual, não vai ter liberdade de pesquisa. Você sabe o que é isso? Você viu na pandemia, você viu depois na antidemocracia. A antidemocracia é antinacional, quer dizer, é entregar, né? É entregar. A gente que não queria lembrar muito do verde e amarelo começou a lembrar, devia tomar vergonha na cara e lembrar mais que passou esse cavalo selado aí na nossa frente por causa da agressividade do Trump. Então, deu aquela sacudida e aí estamos aí com essas bandeiras nacionais a encampar, elas são extremamente populares, respondem muito ao que o povo precisa. Agora, eu ia falar uma coisa, porque entrou na pergunta aí, a coisa da democracia social e da social-democracia. Uhum. Eu quero dizer que nós temos um certo engano com essa história do social e da social-democracia. A social-democracia é um regime de país metropolitano, fortemente industrializado, altamente desenvolvido, em posição privilegiada no mundo. Esses países foram a Europa durante muito tempo. É aí que tem social-democracia. Social-democracia eram países onde a 90% da população era operários industrial sindicalizado. Nós não temos nada parecido aqui. Nós temos que buscar uma outra... Como não tem nada parecido, a nossa social-democracia não é social-democracia. É liberalismo mitigado, é neoliberalismo social mitigado por políticas compensatórias. Política compensatória é um negócio neoliberal. Vai ler lá o Friedman. Mesmo lá o neoliberal, pai e mãe do neoliberalismo, o Friedman, tinha a ideia de que quem está ali nas mudanças do mundo fica muito ali desvalido, tem que ter ali uma ajuda provisória
alguma coisa. Eu sei que a gente pensa políticas compensatórias de um jeito um pouquinho melhor do que o Friedman, né? Mas um país não está aí para reduzir sua população à indigência. Quando o presidente diz o povo é parte da solução, o povo não é o problema, significa que o povo é um potencial, um tremendo potencial produtivo. Um brasileiro pode produzir tanto quanto um alemão, precisa ser preparado para isso. Ele não nasceu para ser indigente, para não produzir nada e aí recuperar o que ele não produz por uma via distributiva. Não existe isso. Isso não é a economia solidária. A economia solidária é aquela em que você tem papel produtivo, você se solidariza por um envolvimento na produção material do país que lhe beneficie mais. Depois a gente vai falar um pouco mais disso. Certo. Agora só para... Não, você falou na extrema-direita. Eu gosto de citar a situação, não a oposição. O Lula disse, olha, o que fortalece a extrema-direita no Brasil e mundo afora é o fato da democracia e da esquerda não entregarem o que devem. É isso que faz a festa da extrema-direita. Então, não adianta ficar xingando o povo brasileiro, ingrato, alienado, não é nada disso. Ele está saturado de esperar mais do que o que tem vindo, que se viu durante um tempo, ele quer mais do que isso. Então, o Lula dizia, a extrema-direita é a gente é que é o problema que dá em extrema-direita. É a gente não fazer mais do que faz e melhor. Mas não é fazer mais do que faz, porque vai ter mais bolsinha, vai ter mais transferência disso, vai ter mais uma sigla. Não. É porque vai transformar estruturalmente esse país, coisa que a Europa está precisando também, que a social-democracia lá está acabando. Não tem social-democracia segura na Europa, quanto mais para... É uma coisa do século XX. O Brasil não dá mais para a Europa, quanto mais para dar aqui, não tem nada a ver, mas tem coisa muito melhor que nós podemos fazer do que a social-democracia. Eu quero citar, além do presidente, eu quero citar o Dirceu, Zé Dirceu. O Zé Dirceu diz assim, precisamos sair do reformismo fraco para o reformismo forte. Quando eu falei lá atrás da China, como a China procurou um gato para caçar rato, eu digo, quem fez revolução e tem o monopólio do poder num país, precisa fazer reformismos que podem envolver mercado, que podem envolver propriedade. Quem não fez revolução, nem tem o controle unilateral do país, mas ainda tem que ser mais criativo em reformas. Agora, achar que reforma, para ser realista e pragmático, isso não é realismo nem é pragmatismo, tem que ser bolsinha, não é. Isso não é ser reformista de jeito prático, pragmático. Então, vamos olhar para a China e vamos olhar nesse espírito de sermos mais criativos. Eu falei em Brasilonomia, a China se desenvolveu por uma via tão própria que inventaram um nome para a via dela, que é Chinomia, Chinomics. Quer dizer, pega a economia política, pega a economia, que chama Economics em inglês, ela é muito geral, vamos fazer uma Chinomics, então eu quero fazer uma Brasilonomics. E eu escrevi sobre isso, publiquei 2 artigos, em outras palavras, em 2 partes de um mesmo artigo, e vou dizer que tem que matar a cobra e mostrar o pau, tem que dizer o que é que eu pretendo com uma Brasilonomia. Brasil, eu sou filósofo, mas se o pessoal não está querendo falar de economia, eu, como filósofo, vou falar. Porque eu acho que economia não é assunto para economista só. Claro. Não adianta o Paulo Gala ficar dizendo que a economia é complexa. Ele não sabe como é que chega lá, porque desenvolvimento é uma tarefa política, cultural, de mobilização. Não é haver um diretor do Banco Central melhor do que o Galípolo e que não seja também o Campos Neto, porque você vê que fica a mesma coisa, sai o Campos Neto, então nós somos de outra economia política. Então, o Dirceu disse, precisamos deixar o reformismo fraco, que é essa coisa das bolsinhas, e precisamos entrar no reformismo forte. Para quê? Porque é isso que dobra a extrema-direita. Então, não é que o povo está errado, pense
que não dá para fazer mais do mesmo. Mais do mesmo, por melhor que seja, depois de 20 anos, não resolve. E é um sentimento bom, é o sentimento de quem quer mais. E quem talvez queira mais, com condição de contribuir para esse mais. Porque o povo brasileiro é o principal recurso desse país. E ele é um povo ativo, criativo, produtivo. Só precisa sair da condição de desqualificado para a condição de qualificado. Agora, qualificado, eu sei que essa coisa é preciso ter um ambiente apropriado para que o povo se articule produtivamente. De novo, o Estado tem um papel, mas não é um papel estatizante. Não é um papel estatizante. É um papel de criar as condições para que o gato casse mais ratos. Os nossos gatos são muitos, são 200 milhões de gatos, podemos caçar muito rato. Bem, tentando adentrar um pouco nessa Brasilnomics aí, né, nessas medidas para criar esse ambiente, eu vou mudar um pouquinho a pergunta seguinte, né, a pergunta 6, porque você já adiantou um pouco. Para o Brasil inaugurar essa nova fase da reforma forte, usando a expressão do Zé Dirceu, então não seria pela estatização, né, como você disse. Em 2024 foi aprovada a Lei da Economia Solidária, né, não sei se você conhece, baseado no trabalho do Paul Singer, e né, nós temos várias iniciativas aí também da economia sustentável, né, vários financiamentos, inclusive, para projetos ecológicos, de pouca monta, né, mas temos. Então, seria esse o caminho, então, que a gente seguiria para tornar essa potencialidade do povo se tornar atual, efetiva, né? Porque tem que haver uma ação governamental, mas não é criar novas estatais, né? A gente concorda que não é reestatizar tudo, porque aí tem o problema da burocracia, etc., né? Mas é preciso investir no povo, na economia popular. Agora, como fazer isso, né? Eu acho que essa é a interrogação principal aí, né? Olha, eu vou ser um pouco provocador aí nessa história, né? Repare, porque a pergunta já tinha um pouco assim, uma alternativa ao capitalismo, né? Olha, o capitalismo virou uma abstração, eu até chamo de capitalismo. Capitalismo é a coisa do lucro em vez do homem, é a coisa da competição em vez da solidariedade. Tudo isso a gente já sabe, mas ele se realiza de forma mista e em vários países com resultados diferentes. Isso aqui não é o Japão, isso aqui não é a Noruega, isso aqui não é nem a Coreia do Sul, isso aqui não é o Uruguai. Então, às vezes, negócio de capitalismo, não sei o quê, aí o povo quer ganhar dinheiro. Aí você diz, não, mas você tem que ganhar dinheiro solidariamente, não individualistamente. Claro que ele vai ganhar solidariamente, porque se ele não puder ter acesso social a crédito, a meios, se ele não tiver uma educação melhor e mais instrumental do que essa que está aí, não vai rolar. Então vai ser sempre um projeto social. Nós talvez devêssemos falar menos nesse negócio de capitalismo versus socialismo, falar em república. Vamos falar em republicanismo? Você leram Rousseau, quer dizer, Marx é do século XIX, Rousseau é século XVIII, não quero voltar para trás, eu quero ir para frente. Mas o que eu estou vendo é isso, é que quando você quer criar condições de um desenvolvimento nacional, você tem que não ficar perguntando aí o que é socialismo, o que é capitalismo, porque você vê recentemente, Alfredo, nós tivemos o negócio do PIX, vai voltar, o Trump vai querer fechar o PIX. O PIX é uma criação da burocracia progressista, honesta, decente do Banco Central. É uma coisa genial, extraordinária e de grande interesse popular, mas não é nem solidário, nem socialista, nem capitalista, nem nada. Parece até mais capitalista, porque em vez de você ter finanças atreladas ao controle desses grandes monopólios, a Visa e o Mastercard e tudo, e vê que dói neles, tanto assim que eles querem fechar. Então, eles disseram, isso aí
que vocês estão fazendo é um negócio anticapitalista. Aí você, não, é capitalista. Não, mas capitalismo não é isso. O capitalismo somos nós, os Estados Unidos, esse sistema financeiro. Então, se você faz uma coisa fora disso, você não pergunta se é capitalista ou não capitalista, você pergunta se dá certo e se quebra esse interesse, esse ciclo da ordem mundial unipolar. Você vê, o MST é uma das coisas que nós temos de mais firmes aí, mas o MST é um movimento pela propriedade, né? É um movimento pela propriedade. Articula crédito, cultura, mas é um movimento pela propriedade, solidário, etc. Então, isso aqui é só um exemplo tosco, não vou aqui agora dizer que estou dizendo aqui o que é e o que não é o MST, mas é só para dizer que nós precisamos sair desse chavão. O que é mais individualista, o que é menos individualista. Não, o que é mais para a massa e para o país, e o que é o circuito de reprodução desse sistema mundo que vai detonar a própria existência brasileira, a própria existência do seu povo, escravizá-lo, etc. Então, você tem que pensar isso. Pensar a ideia de como criar uma exuberância produtiva popular neste país. Bom, aí, o que eu diria? Eu diria que tem que ser uma coisa de baixo para cima, mas de cima a baixo. Ou seja, Banco Mundial não dá. É bom, tá bom, uma experiência aqui, outra experiência ali. Mas uma economia nacional exuberante é aquela que integre produtivamente, da forma mais potenciada possível, o conjunto da sua população. Pronto. Que seja bem industrial, que tenha um empresariado pujante também, é verdade. Há um tempo atrás se discutia se tinha uma burguesia nacional, se a burguesia nacional tinha interesse nacional. Não precisa saber disso. Toda política protecionista é uma política de criação de burguesia nacional pelo Estado. Imagina, quando você cria uma barreira alfandegária para que se produza aqui dentro o que está sendo importado lá de fora, você está fazendo um programa de produção de burguesia nacional. Você está fazendo um programa de produção de empresas. Aí você diz, não, mas olha, precisa articular isso com integração social de outro tipo. O mercado só não vai dar bom resultado para isso. E o conjunto da população, que lugar tem nesse espaço todo? Isso aí você tem que perguntar. Mas o desenvolvimento nacional é uma questão de economia política nacional. É a vida material de uma sociedade, precisa ser organizada, reorganizar a vida material da sociedade. Isso é que se chama economia política. Economia política em alemão é Nationaleconomie, economia nacional. A economia política é uma ciência sintética, não é economics aí, esse negócio de econometria. É uma ciência da construção, a riqueza das nações, ali de Adam Smith. Eu não sou Adam Smithiano. A riqueza das nações. A economia é vista como a produção de uma sociedade harmônica, exuberante, integradora, e sabe-se lá mais para onde ela vai, mas precisa dar os passos para chegar lá. Então, eu estou querendo dizer que a economia solidária cooperativista, eu gosto de cooperativista, gosto de solidária. E gosto, mas eu acho que é o conjunto da economia que precisa ser mais solidário, mas solidário objetivamente, é materialmente que uma economia é mais solidária. Se ela emprega mais gente, ela é mais solidária. Se ela não emprega mais gente, mas favorece mais acessos a meios e competências mais generalizados, ela é uma economia mais virtuosa, ética, mesmo que seja com mercado, que seja sem estatizar tudo, que seja
com formas de cooperação que envolvem crédito, o BNDES reorientado, mas sem mexer no conjunto não vai. Então, vou te dizer mais um pouco uma ideia da Brasilnomia, que tem a ver com a próxima pergunta que você tinha me mostrado. Então, eu vou reformular a próxima pergunta, porque você já disse que não quer trabalhar com essa oposição de capitalismo e socialismo, né? No curto prazo. Então, não sei se no curto prazo reformista, eu não quero. Eu queria colocar, então, uma oposição entre empreendimentos voltados para o lucro, com investidor privado, que ele vai querer que tenha um retorno de lucro, e investimentos que vão ter algum tipo de subsídio para cumprir uma função social, né? Por exemplo, né? A exploração do açaí contou com investidores americanos, então o açaí hoje está no mercado internacional, né? Nós temos uma outra potencialidade, por exemplo, que é o pequi, né? O óleo do pequi, né? Ele pode também se tornar um bem aí de consumo, né? Muito interessante, bom para a saúde, etc. Né? Para levar isso para uma escala nacional ou internacional, tem que ter investimento. Digamos, o investidor privado não se interessar. Se não houver um investimento privado, tem que ter um investimento, pelo menos no início, até a coisa se montar, tem que ter o investimento público subsidiado. Né? Porque se for pagar os juros de 15% ao ano, não há empreendimento que aguente. Certo? Então, esse aí é o que está sendo chamado de empreendimento social, que tem a função principal cumprir uma função na sociedade e não gerar um retorno de lucro para o investidor. Deixa eu lhe dizer. Olha, investimento subsidiado, quem tem aqui no Brasil, é o grande capital, é a multinacional. Dinheiro barato chega para eles. Para o povo chega dinheiro caro. O agronegócio também. O agronegócio tem esse visível. Arrochadamente caro. Agora, quando o governo dá dinheiro para o grande empresário, por isso que vocês vão me conhecer mais um pouco para não me interpretar errado. Quando dá dinheiro para o grande empresário, que é o que faz, o que esse governo faz, muito dinheiro, e que a Dilma estourou o país de tanto dar renúncia fiscal a esse pessoal, certo? Quando o governo dá, é desenvolvimento. Quando dá dinheiro para o povo, é política social. Política econômica é dar dinheiro para o rico. Dar dinheiro para o povo é política social. História do social nós não queremos. Nós queremos que dê lucro, sim. Lucro é um negócio legal. Se você montar uma banda de rock e ela não repuser os seus custos, ela acaba. Se ela for para cantar música só de protesto e emancipatórias, ela vai ter que... Não é isso mesmo? Se você monta uma padaria, se você abre um restaurante, se você vende sanduíche, se não tiver uma remuneração que reponha mais do que o que você gastou, fecha. Então, lucro é fundamental. Querer lucrar é uma coisa... Estou falando que você precisa de republicanismo, da ideia de um bem comum, de um destino comum, eu estou falando dos meios para chegar lá. Nós que somos professores universitários, temos emprego estável, nós temos uma posição que nem o pequeno burguês, que tem uma padaria, não sei o quê. Basta ver o que aconteceu na pandemia. Todo mundo ficou mal, mas nós tínhamos nosso salário. Até quando fazemos greve, nós temos nosso salário. Mas nós achamos bom porque não temos lucro. Não, nós somos privilegiados e pegamos uma fatia do excedente econômico nacional muito grande. E quem tem uma padaria, emprega 3 pessoas e tem que acordar 5 horas da manhã, precisa que a padaria dê lucro e às vezes não recebe a renda que você recebe, principalmente se você estiver no legislativo e no judiciário. Então vamos acabar um pouco com essa brincadeira. Vão querer que o povo tenha acesso a meios e competências, que é o que o BNDES dá ao grande capital. Nós precisamos que ele tenha acesso a meios. Então, não há porquê. Até na cooperativa, que é uma cooperativa de comercialização ou é uma cooperativa de crédito, as pessoas lidam com a questão de repor custos, de definir a remuneração que está havendo para saber se o negócio é viável. Uma das coisas que você saber quando está fazendo uma ação econômica junto ao povo
é ensinar o pessoal, que a gente também não gosta que se diga assim, cálculo financeiro, porque às vezes ele está pagando para fazer aquele mingau que ela está vendendo, ela não computa direito todos os custos e ela está pagando para fazer o mingau. Ela tem que saber quando é que está entrando algum. Ela está usando o fogão que ela já tem, uma parte da comida que ela dá para os filhos, para fazer aquele mingau para fora, e ela precisa saber se está entrando alguma coisa. Então, acaba com isso, Alfredo. Você está totalmente errado. Esse paradigma é uma. Me diga uma coisa, só para a gente. Né, uma empresa voltada exclusivamente para o lucro, sendo que o dono não tem capital, ele vai pegar dinheiro emprestado. Se ele tiver que pagar 15% de juros ao ano, você acredita que o balanço dele vai ser positivo? Então, mas é isso que eu estou dizendo a você? Eu estou dizendo a você que o BNDES poderia ser um banco de desenvolvimento voltado para o pequeno, o médio, que às vezes nos países que dão certo, a característica principal dos países, a economia é mais descentralizada, inclusive os bancos são em número maior, são comunitários, e a pauta de exportação desses países tem pequenos exportando, tem pequenos médios exportando. Tem que ter subsídio. Então tem que ter subsídio para os pequenos. Subsídio, olha, primeira coisa, meu filho, com 15% de juro, não tem país nenhum nem com subsídio, nem com não subsídio. Isso aí está errado, tem que mexer de alguma coisa. Agora, não pense que dá para você escorar a Faria Lima do jeito que a Dilma tentou escorar a Faria Lima, baixar o juro na mar. Aliás, os juros mais baixos que nós tivemos, na história do Brasil foi do governo do Bostanágua. Você sabe disso. Sei. Então não é esse problema só moral, porque não é a maneira de organizar a economia. A maneira de organizar a economia não pode ser a que a Faria Lima quer. Mas se você resolver escorar a Faria Lima só através do Banco Central, não vai poder subir o juro, tem que baixar o juro, não funciona, vai levar para a falência e a direita toma conta. Toma conta. Por isso que quando o BNDES ele fizer um financiamento para um pequeno empresário, né, com juros bem menor do que os 15%, ele vai estar dando um subsídio, ele vai estar investindo na pequena empresa. Ele está investindo na grande, por que não vai investir na pequena? Ele tem que... Esse país... Então, eu não estou falando do PIX, e o PIX nem é público, é privado também. Se apoia no sistema privado, o PIX. Os bancos engoliram, não ficaram felizes não, mas engoliram o PIX. Sistema interbancário. Então você vê que há muita microeconomia que você pode fazer pelo pequeno, entendeu? Não vamos ficar só nesse negócio de transferência de renda, não sei o quê. Não, vamos fazer o seguinte, olha, deixa eu lhe dizer agora Então, se você não quiser seguir as perguntas aqui, fica à vontade, porque a gente está já avançando. Não, eu tô de olho nelas aqui. Uhum. Você acabou de me fazer a 6 e agora tem a 7. Socialismo evolutivo. Mas eu estou ligando as duas coisas, porque, olha, esse negócio de tudo pelo social, começou com o Sarney. Sarney que inventou tudo pelo social. Eu estava dizendo a você que o Marx escreveu o maior manifesto anticapitalista do mundo, o mais relevante. Ele gastou um capítulo inteiro para propor um anticapitalismo e para esculhambar com 5 anticapitalismos, que ele chamou de reacionário, feudal, idealista, pequeno burguês e tudo mais que você queira. Então, eu, quando dava aula para os meus alunos, eu dizia, olha, se você é socialista, provavelmente você está errado do ponto de vista de Marx, porque você tem 1/5 de chance de estar errado, porque de 5 socialismos ele acha que 4 são uma merda. Acho até que mais são uma merda. E tem um que ele chama de socialismo verdadeiro, que é um negócio da Alemanha, que é humanista. É humanista. Ele diz, não adianta, na economia não dá para ser só humanista. Ele disse lá, eu fico citando Marx, porque
eu vejo Marx um pouco, vejo as falhas de Marx, vejo tudo, mas Marx é tão melhor do que as pessoas que se acham marxistas entendem, que eu fico fazendo isso. Até para a direita eu teria que falar um pouco mais de Marx, para se entenderem melhor. Então você veja, esse negócio do social, o não lucro, não é assim, cara. Isso tem a ver depois com a esquerda, como o movimento operário retroagiu, porque não tem nem indústria, não tem operário, não tem economia de escala, um pouco simplificadamente. Aí entrou a gente, cheio de lantejoulas e de não sei o quê. É o humanismo, é o socialismo, é o amor venceu, o amor venceu. Mas isso aí, cara, isso aí entra a teologia da libertação, que já tem o nome de teologia, que eu conheço, amo, posso usar e tudo, mas olha, virou um xarope. A ideologia de esquerda virou um xarope. E todo mundo pensa e pontifica. Quando eu enfrentei uma ditadura, né? Fui preso, perseguido, caçado, podia ter morrido e tudo mais. Quando você está lutando contra o capitalismo, não é assim, eu sou anticapitalista, porque você, primeiro, você nem fala que é, você vai dizer, você vai tentar ir por vias de denominações mais moderadas. Você está na universidade, você não está no papel de vanguarda nenhuma, você é professor universitário, a melhor coisa é seja um democrata. Seja um democrata inclusente. Se você quer ser tão coisa não sei o quê, não seja com salário da burguesia e nem com financiamento da Ford, que você sabe que é ou do FMI, ou do Banco Mundial. Anticapitalismo é um negócio sério, é um negócio pesado. Se você diz que o capitalismo é isso, é aquilo, aquilo outro, como é que você vai enfrentar ele assim? Eu sou anticapitalista, né? Vou publicar um livro, isso tudo o capitalismo sabe que não mexe em nada. Seja anticapitalista, meu filho, seja anticapitalista cultural, seja mais do que anticapitalista, seja anti-ocidente, antimoderno, anti-branco, seja isso tudo. Seja só social, relações harmoniosas, um jardim, como diz a Márcia Tiburi, nós todos pelados andando no jardim, compartilhando essas coisas, né? Aquela coisa. Isso é falta de povo. Quando não tem povo, todo mundo vira assim, porque vira uma coisa declaratória. Vira uma coisa que não tem a ver com porta de fábrica, não tem a ver com greve, não tem a ver com suor, repressão, porrada, prisão, perseguição, não tem nada a ver. Virou uma maravilha, então é sinal de que está errado, entendeu? Então eu recomendo que a gente seja mais objetivo. Fale ali de mudanças que não sejam... a Janja subiu a rampa com todos os deserdados do mundo. Quer dizer, isso aí é Banco Mundial, é globalismo, é a política que chama diversity, política pró-diversidade, isso aí, bota um preto aqui, bota um não sei o quê no governo. Eu sou a favor, até porque eu sou um pouco escuro também, sou bastante escuro, se você olhar mais de perto. Então, é bom, cada um sabe aí das dificuldades, mas o fato é que a gente precisa mudar a situação das maiorias, das massas desse país. Onde o capitalismo estiver dizendo minoria, diga maioria. É claro que nós queremos também que quem é transexual, travesti, que você possa viver uma vida e ser respeitado por sua opção. Todos nós queremos que a mulher, mas sobretudo a mulher pobre, não aquela que tem motorista e porque a mulher já virou oprimida, né? A dona do Banco Safra tem uma pressão de gênero. Tem mesmo. Mas você vê como na hora de fazer política de transformação social, esse negócio aí, até o Safatli sabe que esse negócio aí não foi, até o Safatli sabe que isso não funciona. Então, eu sei que é difícil, porque a gente se engaja politicamente por razões morais, por razões idealistas. Nós somos um novo clero, a igreja também deu para trás, nós não percebemos, mas nós estamos fazendo esse papel aí. Mas não, se você quer mudar a sociedade, você tem que estudar economia política e tem que querer
intervir nesse nível mais... Que Marx falou, as relações materiais da sociedade. Tem que mexer nas relações materiais. Mas se você não aprendeu direito Marx, você vai dizer assim, Crisóstomo, mexer nas relações sociais é apropriação dos meios de produção. E isso seria um Estado, e não tem revolução. Então, vou fazer só essa politiquinha aqui do woke, né? Assim, da minoria, não sei o quê. Não, meu filho, não é assim, mesmo do ponto de vista de Marx, não é assim. Pense materialistamente, pense pragmatista, reformistamente, mas de um ponto de vista materialista, de política econômica. Então, deixa eu, então, dizer, que você faz uma outra pergunta aqui, um pouco, sobre liberalismo inglês e a Revolução Francesa. Liberalismo inglês, século XVIII, eu queria passar batido, pedir licença a você para passar batido, que eu não quero olhar para trás, quero olhar para frente e inventar o que tiver que ser essa brasilonomia aqui com a população. Então é o seguinte, deixa eu lhe dizer. Consta que todo país, quando se urbaniza, ele recebe um bônus de crescimento, certo? Simplificadamente falando. Por que ele... Isso acontece na China, acontece na Coreia, aconteceu no Brasil, por isso que o Brasil também cresceu muito. Porque você tira as pessoas de um meio onde não circulam dinheiro, tira de atividades de baixíssima qualificação, traz as pessoas para a cidade, onde os meios estão mais à mão, onde as competências recebem um incremento mínimo por você estar na cidade, estar matriculado na escola, não sei o que, circula no ambiente onde estão os recursos da vida, etc. Então, os processos de urbanização constituem um bônus. Os países que têm população rural grande, eles têm esse bônus para colher, que a simples transição de uma sociedade agrária para uma sociedade mais urbana lhe dá uma possibilidade de avanço de renda, escolaridade, competência, acesso a recursos. Porque vamos pensar acesso a recurso não só como os meios de produção, mas aquelas coisas que potenciam a vida. Você tem um celular, então você pode atender, você é encanador, mas tem um celular, tiver um celular, você atende a 4 caras, porque você está no bairro tal, mas pode receber a ligação. Se você tem telefone, se você tem carro, se você tem moto, se você não... Então, tem várias coisas que são meios materiais e competências. Você fica minimamente alfabetizado, sabe passar um recado, sabe ler um aviso. Isso tudo faz você um cidadão materialmente mais válido, por mais desigual que seja essa sociedade. E eu não estou falando para se contentar com isso. Então, o Brasil tem um problema, que é o que chama de dualismo, de ornitorrinco, e uns mostram que isso também é capitalismo. Não interessa. O que interessa é que você tem uma população de baixa renda envolvida em atividades formais e informais, a tal ponto que o formal no Brasil é o informal, tão numeroso que ele é. Você sabe disso. Então, você tem essa massa, isso aí é a clientela do assistencialismo de Estado, que a gente acha que é o nosso voto garantido. Aí o Sul, que precisa menos, já não vota tanto na gente, o Nordeste vota mais na gente, a gente diz que o Nordeste é mais progressista, não é mais dependente. Então, precisa ver, né? Porque coronelismo, machismo é muita coisa aqui do nosso Nordeste também, né? Assassinato, insegurança, violência braba, a distribuição de renda, desigualdade. Então, a gente tem essa mania. Aí é aquele negócio, né? Quer dizer, a gente não quer refletir sobre si mesmo, só critica os outros, não procura ver o que está ali, que não é agradável à nossa maneira de entender as coisas. Eu estou aqui para provocar um pouco as pessoas a enfrentarem esse negócio pelo bem de um projeto melhor para o país e não o contrário. Que a direita chega lá. Se você ficar, meu Deus, por que o povo brasileiro é fascista, eu nem sabia, mas é isso mesmo, se estudar a história, você não ganha nada em provar que o povo brasileiro tinha que ser fascista também, porque já era fascista, mas você não vinha visto, era o maior partido integralista. Não fique perdendo tempo, você perde tempo
com o que você pode fazer para encaminhar melhor as coisas, para ganhar a eleição, se você acha que seu projeto é melhor. Não fique explicando. Explicar não é a tarefa do pensamento. A tarefa do pensamento é transformar. E para transformar, você explica, mas você explica a explicação demandada pelo projeto de transformação. A transformação preside a explicação. Você precisa entender para agir. Então, você precisa entender. Você vai na cozinha fazer um prato, você precisa saber que bicarbonato não é sal e sal não é bicarbonato. Você precisa entender como é que funciona o sal, como é que funciona, mas é para fazer a comida. Você não vai perder tempo com o que não precisa saber ou por um ângulo que não tem a ver com transformação. Então, o Brasil tem a possibilidade de fazer esse desenvolvimentismo includente de baixo para cima, fazendo o quê? Qual é o ponto zero do marxismo e da ideia de revolução? Eu vou lhe dizer, você pode dizer assim, é a socialização dos meios de produção. Calma. Marx achava que os meios de produção iam aumentar de escala, que haveria uma eliminação das condições intermediárias, das relações intermediárias, as pessoas seriam burguesas ou proletárias, e aí os meios de produção já organizavam elas em termos de um sujeito coletivo, e essa convergência uniforme, homogênea de interesse. Mas isso é o lado empírico de Marx. Marx não era Deus para saber como é que ia rolar, como é que não ia rolar. É isso mesmo? Nós tivemos o ABC. Com o ABC, teve o PT. O PT não surgiu dos desejos de... Não, surgiu porque tinha o ABC. E teve o ABC porque teve esse projeto do Brasil grande, que era ruim, escroto, etc. Mas é o projeto que industrializou o Brasil. O Brasil cresceu a 8%. Não cresceu 8%, 10% só na ditadura. Cresceu antes com o trabalhismo, desenvolvimentismo de vagas, até mais. Mas é isso que produz... Eles produziram socialismo para a gente. Produziram fábrica, porta de fábrica. Lula é filho disso, PT é filho disso. Então, as circunstâncias materiais, a gente lida com as circunstâncias materiais. Então, o que é o ponto zero de Marx? O ponto zero de Marx, e já extrapolei tudo, o ponto zero de Marx é o seguinte: acesso a meios e competências. Se uma parte da sociedade não tem acesso a meios e competências e as outras monopolizam os meios e competências, então essa parte está desfavorecida. Então tem que botar acesso a meios e competências da parte dela. Ou para a função de empregado qualificado, ou para a função de empreendedor, a profissão de cooperativado, a profissão de professor universitário, a profissão de pesquisador científico, a profissão de astronauta, a condição de criador de aplicativo, de banda de rock, de chá, de casa de chá, do que seja. Porque, olha, Alfredo, se você ficar desempregado e eu ficar desempregado, nós vamos ter condições de vida melhor por nossos próprios meios do que um trabalhador filho da marginalização histórica social desse país. Ele vai querer vender sanduíche, mas não vai ter marca, não vai ter padrão, não vai ter não sei o quê, não vai ter cálculo. Então, a gente tem esse plus, que é meios e competências. Eu quero dar esse plus para o Brasil inteiro. Meios e competências, que são condições de autonomia. Eu não quero mais gente dependente, nem do empregador, nem do Estado, nem da politiquinha. Agora você diz assim, mas esse é individualismo. Peraí, cara, graças a Deus, ele não vai conseguir isso individualistamente de um jeito como a direita pensa, que é trabalhe, sue mais que você resolve. Não é isso. Mas isso aí é outra história. Vamos ver como criar. Mas não pode ser o projeto Banco Mundial de uma migalhinha para o pessoal pobre fazer mingau para vender ou ganhar dinheiro cantando porque é criativo e aí não sei o quê. Não pode ser. Tem que ser uma coisa de integração ao que há de melhor no mundo. Acesso a meios e competências. Meios são recursos materiais. Quando Marx viveu, tinha só meio de produção, bem de produção e bem de consumo. 3, 4 coisas aí. Hoje você tem uma miríade de coisas. Você pergunta, um aplicativo é um meio de produção, um celular, um carro, dependendo do uso. Claro que Marx distinguiu o uso. Um escada, um lavador vaporizante, a faxineira que tem meios e a faxineira que não tem meios, ela pode chegar de carro. Eu não estou fazendo a defesa de meio
trabalho doméstico. Estou dizendo que as pessoas precisam ter acesso a meios e competências na Europa, em qualquer lugar. Acesso a meios e competências. Quando Marx descreveu a sociedade americana e disse um acesso generalizado a meios e competências, que era a economia agrária farmer. A produtora de Spike Lee, você sabe quem é Spike Lee? O diretor negro progressista. Como é que chama ela? 4 acres e uma mula. Por quê? Porque foi o que se prometeu a cada escravo liberto e não se deu. Se eles tivessem todos recebido 4 acres de terra e uma mula, o resultado da sociedade americana no século XX não teria sido de preto não ter nada. Não precisava combater o racismo, ninguém achar que preto é bonito. O preto ia se achar bonito porque tinha dinheiro no bolso, ia ter influência política. Por quê? Porque nós somos materialistas. É isso que a gente sabe, que matters. Eu inventei um slogan agora. Black, né? Black Lives Matter. Agora estou usando o duplo sentido de matéria e de interessar. Matters. Matter determina, a matéria determina. O acesso à matéria. É um simbólico também nisso tudo aí. Mas então, eu deveria arrematar com isso. Esse livro aqui, que é sobre o avesso de Marx, ele diz assim. Deixa eu pegar só para ali. O avesso de Marx. Qual é o subtítulo? Você está com ele aí? Não. Mas eu vou lhe dar. Eu tenho aqui no celular, se você... Qual é o subtítulo? O avesso de Marx. Conversas filosóficas para uma filosofia com futuro. Então, é porque me interessa partir de Marx para uma filosofia com futuro, que tenha futuro. Não é a filosofia do futuro. É uma filosofia que tenha futuro, porque colhe nas tendências de desenvolvimento progressista da sociedade. E esse para além de Marx, Foucault e coisa e tal, meus títulos são compridos, o subtítulo é Por uma filosofia da praxis como poiesis, da prática como criação. Não é como criação só intelectual, criação material. O digno, o belo é criar materialmente. Poesia vem de poiesis, mas esculpir, fazer sapato é poesia também, pelo radical grego. Então nós, na verdade, somos escravistas, filhos de uma sociedade escravista. A gente acha que vamos transformar todo o povo em um trabalhador intelectual. Não, o trabalho material o trabalho material é intelectual, óbvio que é intelectual. E ele é o que todo mundo... É melhor você, que é livresco, meter mão no mundo e o povo poder ser livresco e continuar metendo a mão no mundo. Então, nós queremos uma filosofia da criação como criação material do mundo. Nós não temos que fazer como Habermas, a crítica da razão instrumental, como a escola de Frankfurt. Nada. Viva a razão instrumental. Valorizar a razão instrumental. Viva a razão instrumental. Agora, a razão instrumental pode ser pensada de uma forma robótica, ou que seja, pode ser pensada como desenvolvimento de bens e serviços solidários, de interesse sustentável do ponto de vista da natureza, criativos do ponto de vista de uso das competências humanas mais sublimes. Entendeu? Leonardo da Vinci era engenheiro. Era engenheiro militar. Quer dizer, era bom de matemática, bom de mecânica, bom de tudo isso e bom de arte. Não tem essa história. Então, a filosofia da prática como poesia é isso, e a transformação que eu proponho, o gato que caça e rato brasileiro, é um gato prático, material, criativo. Estético também. Perfeito, eu concordo com essa noção que você trata, né, de meios e competências, né? Agora, isso remete para as 2 últimas perguntas, eu vou fazer em bloco aqui, né? E também você conclui com os seus da forma que você julgar conveniente, né? Certo. Como iniciar esse processo de baixo para cima, né? Precisa ter um disparo, um gatilho de cima para baixo, né? Você falou, por exemplo, do banco BNDES financiar o pequeno
proprietário, o pequeno empresário, né? Isso seria de cima para baixo, evidentemente, né? E a última pergunta: como incluir no processo democrático os setores informais e precarizados da população? Aí, porque a gente sabe, assim, a direita conseguiu em cada quarteirão da periferia colocar uma igreja evangélica, né? Quer dizer, e nós, como nós vamos chegar nesse... eu teria uma outra estratégia, por exemplo, quer dizer, que eu concebo, talvez você não concorde, que seria através da renda cidadã, uma forma do Estado chegar em todas as pessoas. Não que isso seja a solução, que não é, mas uma forma de criar um vínculo com as pessoas, né? Escute, não, a gente tem que revolucionar a maneira de encarar a coisa. A igreja protestante, em cada esquina da favela, pasme, é uma coisa boa. As igrejas protestantes estimulam cidadania, estimulam solidariedade interna ao grupo. Solidariedade interna ao grupo. Vontade de se dar bem, de prosperar, mas há uma inserção de apoio cooperativo aí. É preciso ir ver lá, porque tem paga dízimo, e dízimo é absurdo, e os caras querem ganhar dinheiro. Calma. O fato é que nós todos somos muito católicos. A gente quer ver realizado o catolicismo. O catolicismo é ter o pobre e ajudar o pobre, não é acabar com o pobre. Aliás, acabar com o pobre é uma expressão perigosa. Mas não é ajudar o fraco, é acabar com a fraqueza na sociedade. A fraqueza, agora, mas, Crisóstomo, eu estudei economia política. Não Crisóstomo, você está querendo voltar ao século XVIII, a pequena propriedade. Vamos acabar com esse negócio, estou querendo agir aí. Então, primeira coisa seria ter uma educação. Você imagina, cara, a mulher, vamos dizer assim, negro, a mulher pobre, na favela, a maior parte da população não é negra, é branca. Mas vamos dizer assim, mestiça, negra, branca, pobre, criando mulher solteira, cria um filho, tem o tráfico ali de junto, o menino vai para a escola, bom, tem que ter uma bolsinha, uma coisa, uma comidinha para ele ir e prosperar. Mas e se a escola instrumentalizasse? Você está criando as pessoas para serem trabalhadores manuais, elas têm que virar doutor, como você virou. Bom, eu vou lhe dizer depois como é que eu virei doutor. Foi graças ao trabalho físico da minha mãe e também porque eu aprendi a fazer algumas coisas com as mãos. Então, vamos também acabar com essa história de que o povo... Porque aí nós queremos transformar a cabeça da população, conscientizar. Vamos pensar mais em Anísio Teixeira do que em Paulo Freire? Vamos pensar mais em Paulo Freire como discípulo de Álvaro Vieira Pinto e não como um catolicão assim, muito, né, humanista mesmo, assim, fraterno, mas assim, quer dizer, ele, na verdade, como é que se alfabetiza a pessoa? É sabendo como é que é a vida dela e partindo das coisas que estão à volta dela e do que ela faz com essas coisas. Então, o pedreiro pega tijolo, esse é o Paulo Freire. Paulo Freire queria entender as circunstâncias da vida, da cultura, mas da cultura material, produtiva da pessoa, e o alfabeto e a alfabetização seria articulada aqueles objetos que têm mais significado para ele, mas também é uma ideia de emancipação. Só que a gente precisa aprender mais. Olha, o Marx dizia que a emancipação, ninguém emancipa ninguém, é o próprio sujeito que se emancipa. A outra coisa que Marx deveria ter dito é que a ideia de emancipação tem que ser a do próprio emancipado. Eu não sei o que é bom para os outros, então eu quero, talvez eu tenha direito politicamente de puxar mais para um lado ou para o outro, mas eu devo, na verdade, querer que essa pessoa floresça nos seus termos das suas aspirações. Se não forem os meus, vamos ver. Se eu tiver uma visão mais realista do que ele, vamos nos encontrar mais adiante. Eu acho que a universidade precisa ter índices de cooperação maior do que elas têm hoje. Precisa ter sentido de integração maior do que ela tem hoje.
Mas, olha, o identitarismo não cria isso, não. O identitarismo é neoliberal. Cria cada um se fechar no que eu chamo de segmentarismo. Segmentar a sociedade, não deixar a sociedade pensar no seu bem comum. Pensar na identidade. A identidade termina servindo a quem estiver lá na frente falando em nome da identidade. E aí consegue um ministério e não sei o quê, porque o cara mesmo lá embaixo não está sabendo desse jargão, né, do corpo e do não sei o quê, não está sabendo, não muda nada. Isso dá projeto, dá pesquisa, dá dinheiro, dá status, entra na imprensa, a imprensa entra nisso porque ela sabe muito bem que isso não importa coisa nenhuma. Então a Folha de São Paulo vai, todo mundo quer, né? É como o índio também. Você é princesa da Noruega, os índios brasileiros. Você é roqueiro, os índios. Agora, quem não é índio tribalizado está frito, porque não se presta a dessa romantização, que até na filosofia tem. Nós temos um filósofo que descobriu que os ameríndios são deleuzianos. Eu digo assim, botou Deleuze de tanga, agora temos Deleuze de tanga. Ele não percebe que, na verdade, ele está ungindo Deleuze, que é um filósofo francês, por sinal, muito interessante, mas é como Marx. O pensamento de Marx é o do proletariado, não é. O pensamento do Deleuze é o do ameríndio, não é. Vamos pensar e assinar e não inventar, porque se torna instrumentalmente conveniente. Isso aí a gente acha que é solidarismo, porque é egoísmo, é individualismo, é perder a perspectiva do conjunto mais integrado das coisas, do destino comum. É às vezes até raiva do povo, desdém pelo povo, porque você não pode romantizar tanto o povão, que eu chamo essa gente bronzeada. Vamos recuperar o interesse pela gente bronzeada, né? Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Então, meios e competências, educação, crédito, modos de articulação de crédito, de consumo, de comercialização. As pessoas vão sentir necessidade de se associar. Você não precisa pregar a associação. Agora, não vai ser... Se você esperar o que Marx queria, que você mude as relações só na produção e do que diz respeito à sua socialização da produção, você vai esquecer que que a sociedade é uma construção de mediações. Você é como o cara do MST, ele cultiva o pedaço de terra dele sozinho, mas ele comercializa no conjunto. Mas ele percebe que precisa se defender coletivamente. O farmer norte-americano, que Marx admirava muito, que era o dono da terrinha dele, portanto, dono do seu nariz, e o capitalismo queria acabar com isso, porque não conseguia ter o trabalhador, e se tivesse para ter, tinha que pagar um salário maior. Então, quando o cara se ocupa da sua produção individual, ele obriga o capitalista para tirar ele daquilo, introduzir ele na produção social, obriga ele a pagar um salário maior. Mas não só isso, no correr do tempo, eles tiveram que se associar para defender a sua pequena propriedade dos grandes. Então, aí você diz, mas isso é um processo que está destinado a ser suprimido, eliminado pela história, pela dinâmica da economia política. Calma. Precisa ver, vamos lidar com o empírico, vamos lidar com as dinâmicas. Tem o Uber. Como é que faz as coisas com o Uber? Então, vamos... Agora, o que eu estou sugerindo é que seja tudo em termos de uma economia política progressista, produtivista e criativa, com base na ideia de integração produtiva, através de acesso a meios e competências. O que você precisa garantir é o acesso a meios e competências. Então, tem que entrar a educação com as competências, tem que entrar o desenvolvimento universitário, etc., para os meios, certo? Os recursos materiais, etc., e tem que entrar a ambiência, a micropolítica, vamos dizer assim, a engenharia social, as mediações, as formas de articulação. Você pensa que na China não se faz isso? Na China se faz muito isso. Você sabe que se faz. Tem muita cooperativa, o Estado deixa o cara correr atrás do lucro, porque acha que convém. Há muito tempo que os socialistas, quando tomam o poder,
se batem com a necessidade de se meter a ferro em fogo, socialização, dá em mortandade, fome e desgraça. Quer dizer, precisa ver aqui que não teve evolução nenhuma, nem tem monopólio de poder, então vamos lidar com o ethos. Vamos usar mais de um ethos para a construção social. A sociedade não pode se construir segundo um só princípio. Ela tem que se constituir por uma articulação dos seus vários ethos. Ethoi é o plural grego da palavra. Então, me pergunte aí o que fica na sua cabeça, porque para mim, Alfredo, é uma mudança de paradigma. O que eu tenho para te oferecer é uma mudança de paradigma. Você já deu um fecho muito bom, né, para tudo que você falou nesse último trecho, né? Eu acredito que não está faltando nada, né? Porque mais do que isso seria também futurologia, porque a gente não sabe também as condições políticas de temperatura e pressão que nós vamos ter a partir do ano que vem, né? Mas eu agradeço muito, eu acho que é uma excelente contribuição para o nosso debate, mesmo que não se concorde 100%, né? Porque entre dois filósofos é sempre diferente. Mas as questões eu acho que estão muito bem colocadas, as questões estão aí, né? Muitas dessas questões não são levantadas como deveriam, né? Então você está levantando a bola aí para a gente e para os ouvintes que nos honrarem assistindo esse debate. Muitíssimo obrigado pelo convite e parabéns por estar engajado na prática, institucionalmente, no que é um espaço de discussão dessas coisas e de implementação delas. E vamos ver como vai. Estamos aí. Um abraço. Tá certo, tchau.